Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a alma, né? Já venho numa escala abordando sobre o espiritismo, né? O espiritismo kardecista, né? Que a Umbanda também é uma forma de espiritismo. Mas dentro dessa proposta de gravar esses vídeos sobre o espiritismo, dentro do canal você vai ver que já existem, só sobre essa série, o espiritismo kardecista. Deixa eu só abrir aqui a playlist espiritismo, que aí eu já digo quantos vídeos tem. Mas você também pode dar uma olhada, até mesmo porque não existe só vídeo só sobre o espiritismo, mas tem vídeo também sobre outras religiões, e você que é cristã tem também vídeos voltados para a teologia cristã. Então recomendo você dar uma olhada. Tem 11 vídeos, na verdade, dentro da playlist espiritismo. Só você ir aí e ver. O último vídeo que eu gravei foi os espíritos. Eu expliquei o que eram os espíritos. E agora eu quero falar sobre a alma, né? Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, né? É uma forma de motivação para mim, no caso. E dá aí o teu like aí, gostei, não gostei. Também é interessante para mim que eu tenha esse feedback de vocês, né? Que vocês dialoguem comigo, façam as observações pertinentes que vocês acharem necessário, como também tragam temas aí que eu vou tentar abordar aqui no canal, voltado para as religiões que você tenha curiosidade. Então vamos à alma segundo o espiritismo. A primeira coisa aqui a observar é que no estudo da alma e o espírito, poderíamos dizer assim, dentro do cristianismo, por exemplo, existe um debate se o ser humano ele é composto ele é dicotomista, alma e espírito são a mesma coisa, né? Ou se ele é tricotomista, onde alma e espírito são coisas diferentes, e juntamente com o corpo, né? Daí tri vem de três, tricotomista, corpo, alma e espírito. Dentro do cristianismo, né, a gente vai falar aqui sobre a alma no espiritismo, mas dentro do cristianismo eu sou dicotomista. Para mim, alma e espírito são a mesma coisa quando dentro da teologia cristã. Mas existe a concepção dentro da Assembleia de Deus, inclusive, de serem tricotomistas, corpo, alma e espírito, né? Isso pegando a parte da trindade, né? Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é corpo, alma e espírito. Daí tricotomista traz mais ou menos essa ideia. Eu sou dicotomista, alma e espírito é a mesma coisa dentro da teologia cristã. Aqui dentro do espiritismo é o que a gente vai ver hoje, o que é a alma, né? Então vamos primeiro se voltar para o codificador, né? Para o Allan Kardec. Se você quer entender, quer inclusive conhecer um pouquinho o Allan Kardec, no canal também já gravei 2 vídeos, falta finalizar ainda estou preparando os textos para finalizar a biografia do Kardec, mas já fiz 2 vídeos já, sua parte acadêmica e o seu início no espiritismo, né? Então vamos lá, o que Kardec ele para trazer essa ideia do espírito, da alma, né? O corpo também. Se você for ver aí como que as obras foram produzidas, você vai ver que foi a partir desse diálogo que Kardec fez com os espíritos, né? E aí codificou a doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Então, da mesma forma, ele fez esse questionamento referente à alma, né? Ele fez esses indagamentos aos espíritos. Então, qual foi a resposta que o Allan Kardec obteve? O que é a alma? A alma é um espírito encarnado. Então, depois lá no final a gente vai ver o que é só o corpo. O que é o corpo para o espiritismo, né?
Mas primeiro entender a alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. O que é a alma? É o espírito. Existe essa divisão, né, dentro do espiritismo. Espírito encarnado, espírito desencarnado. O que é a alma? A alma é o espírito dentro do corpo. É o espírito encarnado. Então foi essa resposta que o Kardec encontrou. E aí quando ele pergunta, por exemplo, então se a alma é o espírito encarnado, o que era então a alma antes de se unir ao corpo? Aí já fica lógico, né? Eu acabei de falar sobre isso. É o espírito. A alma antes de se unir ao corpo é o espírito. E aí dentro desse questionamento vem a compreensão. Então nesse caso as almas e os espíritos são idênticos, a mesma coisa. Aí já ficou claro com o que eu disse, né? Que a resposta é sim, são sim, isso é verdade. As almas não são senão os espíritos, né? Antes dessa união que a alma faz que o espírito faz com o corpo, né? Ou a alma, aí se torna alma. Então, a alma, né? A alma é um dos seres inteligentes, né? Que povoam o mundo invisível, o espírito, né? E reveste, né? Aqui é a ideia do corpo, né? Reveste o invólucro, né? Carnal, o corpo, né? E com um objetivo, né? De produzir a sua purificação e o seu desenvolvimento de claridade, esclarecimento existencial, né? Em busca de uma evolução, né? Então, esse é o processo que a alma que a alma executa, né? E aí, para o espiritismo, ele traz também a observação que essa alma ela foi vista de várias formas durante a história, né? Antes do espiritismo, poderia dizer assim, a alma antes do espiritismo e a alma depois do espiritismo. Então, para os espíritas, né? A alma, ela antes da revelação, da terceira revelação, que é o espiritismo, ela era vista de forma vaga, confusa, né? Como efeito e não a causa, né? A atividade funcional do sistema nervoso, o princípio da vida orgânica, um ser real distinto do corpo. É assim que a alma foi vista para os espíritas antes do espiritismo, né? Criada com o corpo para esse corpo. Então a alma antes do espiritismo foi criada para aquele corpo, né? No espiritismo não, porque ela desencarna, reencarna, desencarna, reencarna com o intuito do aperfeiçoamento, né? De se tornar um espírito superior. A partir do espiritismo, para os espíritas, né? A alma passou a ser um ser real, né? Que nesse caso vai se depurando até se tornar um espírito puro. Esse é o objetivo do espiritismo com relação à vivência do adepto dentro da religião, né? Não gosta muito de dizer que o espírita ele não gosta muito de dizer que é uma religião, né? Mas que é uma ciência, né? E aí assim vai atingir o topo da escala espiritual, né? Quando se tornar um espírito puro, nessa ida e vinda, né? Purgando e espiando o próprio espírito para se tornar espírito puro. Então, por exemplo, quando que você identifica antes do espiritismo os espíritos que para o espírita vê da forma como eu estou tentando passar para você, mas aí os espíritas identificam esse mesmo espírito em abordagem, né, ou visto de forma diferente durante a história, e como eles eram colocados, né, os espíritas antes da terceira revelação e da compreensão. Então quando é identificado, por exemplo, nos livros, né, gênios eram espíritos, duendes eram espíritos, os demônios são espíritos e não demônios, né? A forma errada que já foram vistos durante a história, anjos, né? Na concepção espírita eram os espíritos, fadas, deuses, semideuses, guias, guardiões. Todas as vezes que aparece esse tipo de citação, está fazendo referência
aos espíritos, né? Isso no caso para os espíritas. E aí aqui eu quero também trazer uma observação, né? Para o cristão, por exemplo, o corpo ele tem valor no seguinte sentido, né? Que o corpo que o cristão morre, né? O cristão morre, né? O corpo, quando ele morre, né? Há a separação, né? Da alma e do espírito, né? Na tricotomia, ou do espírito à alma na dicotomia. O corpo é enterrado, né? Mas, porém, dentro do cristianismo, esse corpo ele vai passar pela ressurreição. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus voltar, né? Porque para o cristão, vocês vão entender porque eu estou trazendo isso. Eu quero trazer como o espírita vê o corpo. Mas primeiro eu quero fazer essa religião comparada aqui com vocês, só para aprofundar o tema e para que vocês conheçam, entendam melhor, né, essa compreensão. Então Jesus volta, né, para o cristianismo, Jesus vai voltar, né? A igreja, no caso, que se chama o corpo de Cristo, aqueles que compõem o cristianismo, né? E aí é dividido entre igreja visível e a igreja invisível, né? Militante e triunfante, é assim que é visto. Então o que acontece? Dentro do cristianismo, Jesus vai voltar, né, para buscar a igreja, aqueles que compõem o corpo de Cristo, que fazem parte da igreja, né? Nem todos vão ser salvos, de acordo com o cristianismo, alguns e outros não, né? E aí eu entraria aqui no calvinismo e arminianismo, mas não vou entrar nisso, porque senão vou perder o foco do vídeo, que é focar no espiritismo. Eu só estou usando religião comparada. Então Jesus volta à Terra, né? E aí também dentro do cristianismo vai haver a variação, uma única vinda ou uma vinda dividida em duas fases, que é, por exemplo, o que a maioria das igrejas pentecostais, em especial a Assembleia de Deus, faz, né? Uma vinda em duas fases, Jesus volta, e aí o que acontece? Aquelas pessoas que morreram em Cristo, o corpo que ficou, vai ressuscitar, vai ressurgir e vai se encontrar com Cristo. E aí depois, né, a segunda fase, eles vão voltar com Cristo para reinar durante 1000 anos. Nas outras visões ele vem de uma vez e aí o resto é o juízo final. Isso vai depender da compreensão do milênio, né? Mas eu estou fugindo do tema. Então o corpo vai ressurgir, né? Esse corpo que é recorruptível, no caso nosso aqui, degenerativo, vai se revestir da incorruptibilidade. Agora eu quero vir para o espiritismo, fazer a religião comparada. Então o que seria para o espiritismo o corpo, né? Se esse corpo ele não tem a alma. Então, para o espiritismo é apenas uma massa de carne, né? Ou uma massa de carne sem inteligência, tudo menos uma pessoa, um homem, né? Uma mulher, alguém, uma identidade, um indivíduo. Não é nada, seria como, por exemplo, assim, como é que eu posso dizer? Seria como uma armadura. Não tem valor nenhum, porque o que vale é o espírito. O corpo é uma forma de purgar, no caso, espiar, né? Levar a expiação para produzir uma purificação, mais ou menos a ideia do purgatório, entendeu? Só que aqui na Terra e dentro de um corpo. Então essa é a ideia que o espiritismo tem do corpo, né? Agora, eu quero finalizar o vídeo com um filme, fazer uma indicação de um filme aqui, também bem conhecido, né? No vídeo anterior também eu fiz referência a um filme, a 2 filmes, né? No caso Ghost e outro filme. Agora eu quero fazer referência mais a um filme aqui para indicar para vocês, para assistir. Quero trazer aqui o que nos interessa, que é a análise espírita do filme, que é o nome do filme é O Sexto Sentido. Talvez muitos de vocês já tenham até assistido, né? E esse filme vai retratar a realidade de diversos espíritos, né? Isso depois da sua desencarnação, depois de deixar o corpo partir da terra, poderíamos dizer, para o mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos, né? E aí nesse filme, muitos ainda têm plena consciência da sua última existência corpórea, quer dizer, ainda guardam as suas
compreensões existenciais quando estavam encarnados. Eu ainda vou falar sobre uma coisa, isso aqui é interessante pra caramba, né? Já falei de alma e espírito e sobre os espíritos, mas eu ainda vou falar sobre o perispírito. Eu tenho certeza, se você é cristão, você nunca ouviu falar em perispírito. Cara, você vai achar muito interessante isso. Mas não vem ao caso agora. Então, como indicação, eu deixo esse filme, O Sexto Sentido, para que vocês assistam e aprofundem mais o estudo de vocês, né? A cultura religiosa, nesse caso aqui, sobre a compreensão da alma, de acordo com o espiritismo kardecista. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e aí traz também o teu comentário, faz algum comentário aí, traz alguma coisa que você gostaria, alguma curiosidade dentro do espiritismo ou de qualquer outra religião, que aí eu vou fazer uma pesquisa e vou trazer aqui para vocês, produzir um vídeo sobre isso aí. Interagem aí, é interessante essa devolutiva de vocês, né, para que a gente possa saber o caminho e tá guiando vocês aí no caminho da pesquisa voltado para o espiritismo, no caso, né? Se quiser conhecer as obras, que é a base da produção dos vídeos, vai lá no canal aí, a base da doutrina espírita, eu mostrei todos os livros. Então essa é a base dos livros que eu venho produzindo aqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam aprendendo. Meu interesse é passar o conhecimento para vocês, né? Passar aquilo que eu aprendi. E até o próximo vídeo.